Paz, graça e misericórdia te sejam multiplicados da parte de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho. Estamos com mais uma lição da série Princípios Básicos. Hoje é sobre confessar versus esconder pecados. Tem gente que tenta esconder seus pecados, com vergonha. Ele não teve vergonha de pecar, mas tem vergonha que alguém descubra que ele pecou. E ao tentar esconder, ele tem uma ilusão, a ilusão de que seu pecado não será descoberto. Mas o pecado sempre vem à luz, porque não tem nada que nós façamos em oculto que um dia não venha a ser revelado. Então é melhor você revelar da forma correta do que você ser descoberto. A Bíblia fala do princípio de confessar os pecados. Lá em Provérbios já tem uma informação sobre isso. Provérbios 28:13 diz assim: aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, quando nós trazemos nossa vida às claras, à luz, quando nós trazemos o conselho de Deus sobre nós encontramos perdão para os nossos pecados a partir do sangue de Jesus. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De Deus não podemos esconder nossos pecados. A Bíblia diz no Salmo 139, para onde eu me irei do teu Espírito? Onde quer que você vá, Ele sabe onde você está. Ele te encontra lá. Ele sabe tuas palavras antes de tu dizê-las. Ele sabe teus pensamentos antes mesmo que você saiba. Ele sabe todas as coisas. A Deus nós temos que confessar de um outro modo. A Deus nós temos que nos arrepender e pedir perdão, reconhecer que somos pecadores e pedir perdão a Ele. Mas a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados a outras pessoas. É o que está escrito em Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Há um princípio de cura quando confessamos os nossos pecados uns aos outros. Há uma ação de Deus quando nós confessamos os nossos pecados uns para os outros. Essa ação de Deus, ela cura, ela limpa, ela tira a consciência pesada, ela tira o medo de ser descoberto, ela tira a arma do acusador. Porque eu me acusei, eu me condenei, eu sou réu, confesso, e agora eu gozo de um fenômeno que eu gosto de chamar de delação premiada de si mesmo. Eu confesso que pequei porque quis, pequei porque gostei, pequei por minha própria responsabilidade, não culpo a ninguém pelo meu pecado, não amenizo o meu pecado, eu assumo minha máxima e total e irreparável culpa, reconheço que não há perdão para mim por outras coisas boas que eu faço, porque uma boa obra não paga por uma má obra. E eu admito e confesso o meu pecado. Meu advogado, então, chega diante do pai, do juiz, com um protocolo. Esse protocolo é o seguinte, o réu confessou seus pecados e eu assumo a culpa dele. Eu assumo todos os pecados dele. Então, o advogado é punido no nosso lugar. Então a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É isso que eu estou chamando de delação premiada de si mesmo. Eu confesso meus pecados, eu admito que sou pecador, eu admito que eu sou escravo do pecado, eu admito que eu gosto de pecar, e eu peço perdão, eu me arrependo diante de Deus, e eu clamo a Deus, mude minha mente, mude meu coração, mude meu jeito de ser, me perdoe. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Para que o sangue de Jesus Cristo possa nos purificar de todo pecado, ele primeiro foi punido por cada pecado. Ele provou da morte por todo homem. Então, essa é a solução, essa é a salvação. Meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Mantenham a vida de vocês às claras. Não ocultem, não escondam, confessem, deixem. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então vamos confessar nossos pecados, vamos denunciar a nós mesmos. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É muito importante a gente admitir o quão pecadores somos e pedir perdão especificamente. Eu era menino numa congregação que todos os dias o pastor ou o dirigente, alguém dizia assim, Senhor, me perdoa pela multidão dos meus pecados, né? Então ele admitia que tinha muitos pecados, mas não admitia nenhum pessoalmente.
Quando alguma criança chegava para ele e dizia assim, você é um pecador, repetindo palavras que ele citou na oração, ele ficava enfurecido, porque ele se considerava um pecador de modo genérico, mas de modo específico ele não admitia e confessava pecados. E se você pecou contra alguém, marido, você pecou contra sua esposa, peça perdão a ela especificamente pelo pecado que você fez. Um irmão pecou contra o outro, um amigo pecou contra o outro, um funcionário pecou contra o seu patrão. Se você pegou alguma coisa de alguém, devolva. Se você mentiu, desfaça a sua mentira, diga a verdade, restitua, devolva a honra que foi roubada, peça perdão, admita seu pecado, restitua. Não fique devendo nada a ninguém. Só o amor. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Acompanhe a nossa série. Agora nós vamos começar a falar sobre fé em Deus. São capítulos maravilhosos. Esse foi o último capítulo da parte de arrependimento. Vamos falar sobre fé em Deus. Acompanhe, curta, comente nossos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.